Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, minha gente? Muito obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe. Fecha os teus olhos um pouquinho, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo que esse domingo já está se tornando na vida da gente, desde o primeiro culto até agora. Obrigado pela entrega do Ministério de Louvor e de todos os voluntários, Senhor, de toda a mídia, comunicação. Muito obrigado pelo coração das famílias que vieram, acreditando que esta é a tua casa e a tua mesa está aqui. Mais uma vez, continue com os céus abertos sobre nós. Em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo um amigo querido, pastor Adalberto Silva. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do pastor Adalberto? Aleluia. Como eu disse anteriormente, no segundo culto, eu não tenho irmão, sou filho único, mas a Bíblia diz que nós temos amigos que são mais chegados do que irmão. Então, receber o pastor Adalberto aqui é como receber um amigo, alguém da nossa família, é receber um irmão muito chegado. E ele não vai ministrar aqui hoje porque ele é meu amigo. Eu não trago amigos para ministrar porque são amigos. Mas ele é pai espiritual e pastor de uma igreja apostólica linda no Brasil. A igreja Quero Viver, lá em Foz do Iguaçu. O dia que você for em Foz do Iguaçu visitar as cataratas, você precisa conhecer a igreja Quero Viver. Então, ele é um homem de Deus. Por isso, ele veio para nos abençoar. E eu estou muito feliz por você estar aqui, meu amigo. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito bom estarmos nessa segunda reunião, segundo serviço. Deus me deu uma palavra para ministrar no primeiro serviço no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. E o Senhor falou muito conosco sobre decisão. E eu iria pregar a mesma palavra agora nessa segunda reunião. E de verdade mesmo, irmão. Isso não é conversa de pregador itinerante, porque eu não sou um pregador itinerante, não tenho nada contra quem é. Mas o Senhor falou comigo e eu pedi ao pastor dessa igreja: ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Nós estamos vivendo... Escute isso que eu vou dizer. Por favor, olhe aqui para mim. Ore até cansar. E depois, pastor, ore até descansar. E daí quando tiver descansado, pastor, daí volte a orar. Pelo seu pastor e pela sua pastora. Escutem isso, porque isso é muito sério. Nós temos muitas pessoas querendo ser apóstolo. Lá no Brasil agora já tem até o pai apóstolo. É o pai dos apóstolos. Tem o pai Naca. Não tem não, irmão. Só o pai apóstolo. Porém, nós temos muitos evangelistas, temos alguns missionários, mas os pastores, de verdade, o sentido etimológico da palavra pastor, que é um dos 5 ministérios que tem na Bíblia, estão em extinção. Nós precisamos de pastores. Quando você olha para o Evangelho de Mateus capítulo 5, lá estão expostos, nos 5 milagres que estão lá, os 5 ministérios. Profeta, pastor, mestre e assim por diante. Os 5 ministérios estão expostos lá. Mas quando você procura nessa geração pastores com um coração pastoral, com uma vida dedicada a uma igreja local, e só quem faz isso sabe o que é o bônus e o ônus, o quanto a família é atacada, o quanto os filhos são atacados, o quanto a igreja precisa compreender isso e orar pelo seu pastor. Eu não vim aqui, irmãos, para dizer isso. Deus está me mandando dizer isso para vocês. Cubram seus pastores em oração. Cubram seus pastores em oração. Cubram. Eu vou repetir isso. Ore até cansar, depois ore até descansar, e depois, quando estiver descansado, volte a orar. Pela vida, pelo ministério e pela família dessa
igreja, dessa casa pastoral. Ore pelo seu pastor. O Senhor sabe por que estou dizendo isso. O Espírito de Deus, que conhece todas as coisas. Quero que você abra a sua Bíblia. Há um texto que o Senhor colocou no meu coração, que está no Evangelho de Marcos. Capítulo 8. Verso de número... O relógio não está lá agora. Não, que antes eu preguei, irmão. Só tenho 22 minutos. Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Quando a gente lê a Bíblia lê a gente. Capítulo 8, verso de número 22. E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego. Pediram a Jesus que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da cidade. Passou saliva nos olhos, impôs as mãos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ele, olhando para cima, disse: vejo homens, mas como árvores que andam. Jesus voltou a impor as mãos sobre ele. Dessa vez o homem percebeu que havia recuperado completamente a visão. Agora via tudo e distintamente a todos. Jesus mandou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Se você quiser depois acompanhar a mensagem que eu preguei no segundo serviço. No primeiro serviço o Arthur pregou. E nesse segundo serviço eu trouxe uma palavra sobre decisão. Agora, eu não vou só pregar uma palavra. Isso é algo muito profético que vai acontecer nesse ambiente. Deus, escute isso, paulatina e gradativamente, enquanto eu for crescendo nessa ministração, você vai entender algumas coisas. Por isso eu preciso da sua atenção. Escute isso. Enquanto o louvor estava acontecendo, eu dobrei meus joelhos ali e fui escrevendo algumas coisas sobre o que está acontecendo. Eu sei, ei, olha aqui para mim, eu sei que ambiente é esse. Eu conheço esse ambiente. Eu sei o que está acontecendo aqui. Essa igreja está experimentando uma coisa chamada visitação de Deus. Um tempo de visitação dos céus. Esse é o momento que vocês estão experimentando. Guardem cada palavra que eu vou falar aqui. Um tempo que vocês estão experimentando o período do vinho no ministério. Quando o homem desce de Jerusalém para Jericó e Jesus o encontra no caminho. Eu já estive 5 vezes em Israel. Aquele caminho eu conheço bem. Ninguém descia em sã consciência de Jerusalém para Jericó. Aquele homem desceu. Ninguém sabe o que aconteceu com os dias que antecederam aquele da descida. Ninguém sabe quais foram os passos, o que aconteceu na casa, na família, com aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó. A verdade é que os salteadores pegaram ele, bateram nele. E Jesus chega, ei, guardem isso. Depois talvez você vai ter que assistir 1 ou 2 vezes o que eu vou pregar agora. Não é uma palavra, são sentenças que serão liberadas sobre essa comunidade. Jesus o encontra no chão, caído, machucado, judiado. E a Bíblia diz que Jesus vai, passa o sacerdote, passa o levita. Vocês conhecem a história de Có. E aí Jesus, o bom samaritano, se aproxima. E a Bíblia diz que ele faz 3 coisas.
Ele se importa, deita o azeite, deita o vinho e depois saca o dinheiro. 3 coisas. Não existe aliança sem essas 3 coisas: azeite, vinho e dinheiro. Essa é uma outra mensagem, mas eu preciso dizer isso para vocês entenderem. O azeite é o compartilhar do ministério. O vinho é o compartilhar da alegria. E o dinheiro é o compartilhar do comprometimento. Não só estar na casa, mas estar na causa. Não só viver a casa, mas viver a causa. Comprometimento. Se você quiser fazer um sanduíche, você vai pegar um ovo, um hambúrguer. Sabe a historinha do comprometimento? Mas se você quiser fazer um x-bacon, um porco tem que morrer. Não dá para tirar o bacon sem a morte de um porco. Isso é comprometimento. O resto é envolvimento. A galinha dá o ovo, mas se envolve, ela não morre. Isso é comprometimento. Entenda o que eu estou dizendo essa manhã. Diga comigo, tudo. Todos digam comigo, tudo. Que é altamente valoroso. É proporcionalmente perigoso. Não, você tem que repetir isso. Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Nunca mais esqueça essa frase. Onde há uma concentração de unção, pastor Benhor, há uma concentração de demônios. Nunca mais esqueça essa. Pastor, está me assustando. Não é esse o propósito. Eu não vim no afã nem de pregar essa palavra, nem de liberar essas sentenças. Mas eu quero ser muito obediente. Entre eu e você não dormir, eu quero ir para casa e dormir com a pastora Lara em paz e tranquila, em berço esplêndidos. E você fica com essa palavra no seu espírito. Onde há uma concentração de unção, há uma concentração de demônios. Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Por que digo isso? Digo isso baseado no texto que nós lemos. Betsaida é uma pequena aldeia lá no norte de Israel. Passei por lá várias vezes. Você não pode ir à nascente do Rio Jordão. Preste atenção, irmão, olhe para cá. Queria que você comesse cada palavra. Disso depende o seu entendimento. Você não pode ir ao norte de Israel, divisa com a Síria, sem você passar por Betsaida. Você vai para Cafarnaum, passa por Betsaida. Vai para as colinas do Golã, porque está no norte. Quem sai de Jerusalém ou vai para o sul, o deserto, onde está Jericó, lá no sul de Israel, ou sobe para o norte. Quando você vai subindo para o norte, necessariamente naqueles caminhos que a maioria das caravanas fazem, Monte das Bem-aventuranças, Monte Tabor, você vai passar por Betsaida. Ninguém para ir a Betsaida. Ninguém para analisar Betsaida, apreciar Betsaida. Sabe por quê? Quando o ônibus passa, o guia diz, se ele estiver focado, ele diz: gente, sei que tem gente dormindo, sei que tem gente nem interessada em saber, mas aqui, à sua direita, nesses escombros de 2000 anos, está a famosa aldeia de Betsaida. Betsaida é uma cidade que tem um nome originado do aramaico, que significa casa de pesca, ou casa de pescador. A maioria das pessoas sustentavam suas famílias
Geograficamente ela é importantíssima. Com a pesca, então, foi dado o nome ao significado do que ela proporcionava, porque o Mar da Galileia está muito próximo dessa aldeia. Então, o Mar da Galileia, que não é mar, é a maior fonte de água doce de Israel, é um lago gigantesco, está muito próximo. Então, quem morava em Betsaida eram pescadores, a maioria deles sustentavam suas famílias com a pesca. Agora, se geograficamente ela é importantíssima, historicamente, Betsaida é a terra natal de 3 discípulos de Jesus. 3 discípulos de Jesus nasceram nessa aldeia, a saber, André, Filipe e Pedro. 3 principais discípulos de Jesus nasceram nessa aldeia. Agora entenda, Jesus tinha ido 5 vezes nessa cidade. Essa era a última vez que Jesus iria nessa cidade. Agora, eu disse agora há pouco para vocês que 5 são os ministérios. 5 vezes. Então, Jesus, dentro da faceta do evangelista, vai a Betsaida e prega. Jesus, dentro da faceta do mestre, vai a Betsaida e ensina. Jesus, dentro da faceta do profeta, vai a Betsaida e profetiza. Jesus, dentro da faceta do pastor, vai a Betsaida e pastoreia. Sabe o que essa cidade fez com as 5 manifestações das 5 vertentes ministeriais? Eles viram as costas para as profecias, para os ensinos, para o pastoreio, para as sentenças. Eles fecham o coração. Ei, presta atenção nisso. Fecham o coração para não receber, para não entender, para não abraçar o que Jesus veio trazer-lhes. Então, o mesmo Jesus, em Mateus capítulo 11, verso de número 21, ele diz assim: ai de ti, ó Betsaida. Ai, no grego, é maldita seja. Mortos à espada sejam seus filhos, queimada seja sua habitação, e que não haja mais nada de vida em ti. Ei, você precisa entender o que eu estou falando. Ai de ti, ó Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que em ti operaram, há muito teriam se convertido, teriam se coberto de saco e de cinza, teriam se arrependido e teriam voltado. Aí Jesus diz uma coisa que captura meu coração. Olhe para mim. Jesus disse: por isso, por causa da dureza do coração, por não entender o tempo da visitação, por não perceber o que vocês tinham, e a gente às vezes só percebe o que tem quando perde, por não ver e valorizar o que em ti foi gerado, por isso haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra. Lembra de quem era Sodoma e Gomorra? Lembra como acabou Sodoma e Gomorra? Jesus está dizendo: para quem não entende a minha visitação, para quem não percebe o que eu vim fazer, para quem não recebe aquilo que eu estou gerando, para quem fica assistindo de camarote, vendo o trem passar, haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra. Eu estou agora trazendo uma palavra apostólica de fundamentos. Não é uma mensagem para você sair daqui dizendo: uau, que palavra. Não, essa é uma mensagem para você chorar. Chore os ministros de Deus.
entre o alpendre e o altar, e diga: Senhor, poupa o teu povo. Jesus diz: por isso, no juízo final, quem não entendeu a movimentação, quem não se comprometeu com a movimentação, quem não se comprometeu com o tempo da visitação, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós, ó Betsaida. Irmãos, a minha esposa hoje está pregando em Martha's Vineyard. Quantos aqui já foram na ilha de Martha's Vineyard? Levante a mão. Privilégio chegar naquele lugar. Que coisa linda. Quando eu cheguei na ilha de Martha's Vineyard, Deus me lembrou, não agora, já é a terceira vez que eu vou lá. Deus me lembrou de uma frase. Preste atenção, preste atenção. Deixa as crianças serem crianças, porque elas são crianças em qualquer ambiente. Por isso que delas já é o reino. Você tem que conquistar o reino. Tá bom? Então olhe para mim. Quando eu cheguei lá, Deus me lembrou de uma frase dos cristãos da Rússia. Eles dizem: a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Pastor, o que é que o senhor quer pregar? Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Diga comigo: tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Entenda isso. Caminhe comigo nessa linha de raciocínio. Quando eu cheguei na frente do tabernáculo, onde John Wesley levava centenas de pessoas, tinha gente que ia com barco de remo, gente que ia sem comida, ia acampar dias a fio, buscando, clamando, chorando, dias a fio. Eu me lembrei dessa frase dos cristãos da Rússia: tradição é a fé viva de quem já morreu, mas tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. E o que tem é tradicionalismo, é apenas um saudosismo, é apenas um valor histórico. A caravana para todo tipo de movimentação para a ilha, menos para ir buscar a Deus, menos para falar com Deus. Quando você olha: pastor, qual é a base bíblica do que o senhor está pregando? Quando você olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, escute isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo está empreendendo uma viagem missionária, e ele chega numa cidade. Os macumbeiros, os feiticeiros, traziam os livros de feitiçaria, colocavam na frente de Paulo, e uma fogueira era acesa. Milagre extraordinário. A quilômetros se via a fogueira. Que fogueira é essa? É a fogueira que os feiticeiros estão levantando, queimando seus livros e se convertendo ao cristianismo. A Bíblia diz que os lenços e aventais de Paulo eram tirados do corpo e jogados nas pessoas, e as pessoas eram curadas instantaneamente. A Bíblia diz que Éfeso tombou aos pés do Evangelho. A cidade se converteu. Volte a Éfeso hoje, 2000 anos depois. Toda a cidade, 98% é muçulmano. Por quê? Porque não perceberam, não aproveitaram, não absorveram e não se comprometeram com o tempo da visitação. Betsaida tem tudo para ser uma cidade grande, está perto do rio, com rodovias incríveis. Faz 2000 anos que é só um sítio arqueológico. Por que isso? Por causa de uma palavra de Jesus: maldita seja a cidade. Você vai em Betsaida, é só pedra e mato, é só pedra e vegetação rasteira.
Maldita seja a cidade, porque não entendeu, não compreendeu e não se comprometeu com o tempo da visitação. Quero dizer uma coisa para vocês: há uma oração e um clamor na América por avivamento. Alguns dias atrás vocês acompanharam o que está acontecendo numa escola, numa universidade. Todos acompanharam. Mas há um clamor na América por um avivamento entre estrangeiros, especialmente por brasileiros que estão aqui nesse lugar. E o que eu estou vendo aqui, trago a Deus por testemunho do que eu estou falando. Eu conheço esse ambiente. Não haverá espaço suficiente, não haverá lugar suficientemente grande, não haverá número de cadeiras suficientemente pronta para as pessoas sentarem, se cada um que está aqui entender, se comprometer e abraçar o que Deus quer fazer nesses dias. Tem alguém entendendo isso que eu estou dizendo? Oh, 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 oh. Trouxeram um cego. Eu pergunto, quem foi que trouxe aquele cego? Como era o nome de quem trouxe aquele cego? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João registra. Ninguém sabe quem foi que trouxe. Trouxeram-lhe um cego. Trouxeram-lhe um cego. Quem trouxe? Ninguém sabe. Essa é a marca desse mover contemporâneo. Não vai ter o nome de um figurão, não vai ter o nome de uma denominação, não vai ter o nome de um credo. Alguém vai olhar e dizer: eu não sei como começou. Eles começaram a cantar, eles começaram a se reunir, as madrugadas se tornaram dia, e a noite era uma criança, ninguém queria ir embora. Por quê? Porque alguém que não é conhecido, que não está na mídia, que não está exposto, vai começar a sentir algo diferente, e vai começar a conduzir pessoas cegas para enxergar o que Deus quer fazer. Note, aquele cego não era cego de nascença. Como o senhor sabe, pastor? Porque ele sabia o que era árvore e sabia o que era gente. Cego de nascença não sabe o que é árvore e o que é gente. Sabe qual é a linha de raciocínio? É que na caminhada ele ficou cego. No envolvimento ele ficou cego. Nas demandas ele ficou cego. Nos cultos ele ficou cego. Na demanda da caminhada da família ele perdeu a visão. E por isso que Jesus vem, carinhosamente passa a mão nos olhos dele e diz: dá uma olhada, está enxergando? E ele diz: eu vejo, mas homens que parecem árvores. Sua visão está toda distorcida, equivocada. Árvore é para vender, é para queimar. Árvore não tem sentimento. A marca de quem vai viver esse avivamento é que não vai mais contar pessoas como números, é que não vai mais se preocupar quanto está entrando ou quanto está saindo, não vai mais se preocupar de onde vem a demanda. Sabe por quê? Porque árvores não vão para o inferno, mas vidas vão. E Jesus diz assim: você precisa deixar essa aldeia. Que maldita aldeia é essa que eu tenho que deixar? É a aldeia que abandona o profético. É a aldeia que abandona o relacionamento. É a aldeia da murmuração. Não. À medida que você vai saindo da cidade, da aldeia, o milagre vai acontecendo, a atrofia vai indo embora, a tristeza vai deixando, o desânimo vai acabando, à medida que a murmuração vai cessando, à medida que o comprometimento vai aumentando, sua visão vai voltar a ser cristalina. Alguém está comigo aqui essa manhã? Choquei, manderei, xuriamandalabastérias. Feche seus olhos.
Feche seus olhos. Tem algo acontecendo aqui. Tem algo acontecendo aqui. Nesses dias, Satanás preparou flechas para entristecer e roubar a alegria da celebração desse lugar. Mas o que está começando aqui não pode ser parado, não pode ser estancado. Sabe, irmãos, olhem para mim, escutem isso. Nós corremos o risco de reduzir a grandiosidade da vocação dessa comunidade. Há algumas crenças que nos ensinaram. Não, você precisa entender isso. Nós corremos o risco de reduzir a grandiosidade do que Deus quer derramar. Há alguns princípios equivocados que nós aprendemos desde criança. Há uma religiosidade barata. A herança pobre ministerial que foi nos passado. Há um legado que sempre contou. Um legado que sempre contou com herança e nunca com legado. Sempre priorizou paredes e nunca pessoas. O que é que nos define como a igreja que vai gerar esse avivamento para essa cidade, para essa região? Vocês aqui já experimentaram, quem mora aqui há mais de 10 anos, mais de 15 anos, já experimentaram, já viram tempo de visitação em outros lugares nessa região? Vocês sabem do que eu estou falando. Pastor, o que chancela isso? Algo tão valoroso que é tão proporcionalmente perigoso, o que é que chancela? Já sei, pastor. Nosso conhecimento teológico. Nós precisamos de conhecer teologia sistemática, 1, 2, 3, 4, 5. E quem está falando para você é um ex-seminarista. Eu estudei no IBAD. Nossa igreja lá em Foz do Iguaçu tem um curso de teologia próprio, IBQV, Instituto Bíblico Quero Viver. Será que a teologia vai chancelar? Existe muita gente bacharel em teologia que não tem noção do que é uma experiência, que não sabe o que é chorar. Nós temos visto muita gente debatendo temas, fechando questão em cima de temas na internet que a Bíblia não fecha, polemizando, gastando tempo, dividindo pessoas com polêmicas. É a nossa paracletologia, a nossa soteriologia, eclesiologia, doutrina que ensina como gerir uma igreja, um movimento. É isso, pastor. Tem gente muito mais preparada teologicamente do que eu e o seu pastor, mas que nunca experimentou o que vocês começaram a experimentar. Pastor, o que chancela a nossa chamada é a nossa moral. A gente não bebe, não fuma, não adultera. É isso. Tem gente com uma moral muito melhor do que nós e que não tem noção do que é um mover do Espírito Santo. O que chancela a nossa movimentação e determina para onde estamos indo. Então, ei, olhe para mim. É as nossas filantropias. Irmãos, no Brasil, os espíritas, eles dão aula de filantropia, mas eles nunca entenderam o que está acontecendo nesse ambiente. Pastor, o que é que vai segurar isso? As obras que a gente constrói. Essa igreja precisa construir. Estava falando para o pastor Benho Lopes. Em 6 anos de igreja Quero Viver em Foz, porque nós somos muitas igrejas, a igreja construiu um patrimônio de mais de 10 milhões. Então o prédio chancela? Não! Prédio é monumento, gente é avivamento. O que chancela, o que segura? Porque não adianta mostrar a ferida sem mostrar o ligamento. É o evangelismo.
No Brasil, os mormons, as testemunhas de Jeová, dão show nas igrejas evangélicas em evangelismo. Mas eles não sabem e não conhecem o que Deus está derramando aqui. O que chancela, pastor? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. No evangelismo, a igreja vai atrás do perdido. No avivamento, o perdido corre para a igreja. Isso que você precisa entender essa manhã. Eu me lembro da história do cara, o pastor que tinha um vizinho do lado da igreja, e todo dia ele ia lá convidar aquele vizinho: vamos na igreja. E o vizinho nunca foi. Um dia, a igreja desse pastor pegou fogo, e foi chamado o pastor às pressas, e o pastor veio correndo e pegou fogo, mas o fogo literal. Aí todo mundo lá apagando balde, mangueira, tal. E de repente o pastor olha para o lado, quem está lá? O vizinho. Aí ele falou assim: cara, quantas vezes eu te chamei e você nunca veio? Aí o vizinho falou: também tua igreja nunca pegou fogo. Que chancela! Se esse lugar é altamente valoroso e proporcionalmente perigoso, se há uma concentração de unção e há uma concentração de demônios, o que segura? Qual é a pegada, pastor? Chamar o irmão Hermilandes para vir aqui. Vem aqui. Deixa eu ilustrar algo para você. Diga assim comigo: contato. Não, todos, senão não vale. Contato. Agora diga experiência. Vou te mostrar o que é um contato. E aí, meu irmão? Isso é um contato. Eu vim, saudei, e ele foi. Sim ou não? Sim. Ele não sabe se eu estou com dor. Ele não sabe se eu tomei café. Ele não sabe se eu briguei com a minha mulher ou não. E não briguei. Ele não sabe como é que está a minha vida lá no meu trabalho. Agora eu vou te mostrar o que é uma experiência. Ah, pastor, já entendi. Essa é a experiência. Essa é a experiência do culto? Sim. Não é. Porque culto não é de 1h30. A vida de uma igreja que vai presenciar um derramar, ela é cultica. 1h30 demora a reunião, o culto continua. Aí sabe o que vai acontecer? Eu venho para a igreja e eu tive um contato com o Espírito Santo e fui embora. Mas agora eu estou saindo e estou indo lá no Longhorn para comer um bife. Ah, profeta, né? Look at me. Agora você vai ver isso aí. Ele teve uma experiência comigo, o Espírito Santo aqui, ó. Mas eu vou sair daqui, das amarras dele. E eu quero ir lá no Longhorn, mas eu quero ir sozinho. Porque afinal de contas ninguém pode saber que eu sou crente. Me larga, me solta. Eu vou no... Isso aqui não é contato, é experiência. Ele sai daqui e ele vai comigo para minha casa. E aí quando eu caio, ele não ficou no culto, ele está comigo porque a minha vida é um culto. Ele me levanta. E quando eu vou para a faculdade, ele não ficou na igreja, porque o avivamento de muitos pastores é na mala. Ele sai com a mala, o avivamento vai junto. Isso é só um contato. Não, a igreja do avivamento não pode viver um contato. Eu quero profetizar uma coisa aqui. O Espírito Santo vai te pegar essa manhã. Não me solta, Espírito Santo. Ainda que você queira tirá-lo da tua vida. Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando essa manhã?
Quando você estiver desanimado amanhã de manhã, naquele trabalho pesado, que você pensava que ia vir aqui para os Estados Unidos e a vida seria colorida, e você descobriu que é preta e branca. E aí você vai dizer: ai, saudade do culto. Não, você não vai dizer, sabe por quê? Porque o que você está sentindo aqui, você vai sentir lá. Você chegar lá no teu trabalho, homem, e no teu trabalho vai estar tenso, e você dizer: uau, eu não queria estar aqui. Esse frio que não vai embora, essa neve que não acaba. Mas aquilo que você sente na reunião é aquilo que vai te acompanhar porta fora. O que vai determinar se a gente vai virar as costas ou não é o nível. Eita, olhe para mim, Um dia, pastor Benhur estava pregando na igreja, na nossa igreja, lá em Foz do Iguaçu. E aquele dia o crente mais na carne, ele estava mais ou menos 1,5 metro do chão, flutuando, de tanta unção que tinha naquele lugar. Era uma loucura, as pessoas caídas, os jovens jogados, prostrados. Aí eu olhei para o lado assim, vi minha filha, Raabe, hoje casada, na época ela tinha 12, 13 anos. Ela olhando, a igreja assim, uau, e eu pregando todo suado assim, já tinha tirado o paletó, e meu Deus. Eu olho para ela, ela tá assim, ó, encostada na parede do lado assim, mascando um chiclete, ainda com a boca aberta. Ela odeia que eu conte isso. Aquilo foi me murchando por dentro assim. Fui diminuindo, fui terminando, fui parando. Chamei a igreja para orar, terminamos a reunião. Alguns ficaram lá prostrados, peguei a Lara e fui para casa. Cheguei em casa. Lá em casa tem uma regra. Lá em casa é assim: cada membro daquela família pode pedir uma reunião de família por mês. Eu posso pedir quantas eu precisar. Claro que eu legislei em causa própria. Eu disse: eu quero uma reunião de família, eu quero agora. Aí todo mundo sentou assim, peguei a Bíblia, entreguei a Bíblia no colo da Lara, minha esposa, e disse: a partir de hoje eu não vou mais pregar. Aí meu filho Azaf era pequenininho, falou assim: que é isso, pai? O senhor é o melhor pregador que eu conheço, como é que você não vai pregar, macho? Eu disse: a partir de hoje eu não prego mais. Aí arranquei o paletó assim, arranquei o paletó, joguei no sofá. Peguei pra mim, por favor. Joguei no sofá, abri a camisa assim, falei: desviei. Agora eu vou beber da número 1 a 51. E o Azaf, meu filho, e minhas filhas apavoradas. E a Lara olhando assim: vai devagar. Eu não quero. Não vou mais pregar. Tô desviado. Eu e o Azaf vamos pro bar. Eu vou pro bar, pai. Vai. Nós vamos pro bar. Não vamos mais ouvir louvor, negócio de worship. Nós vamos ouvir funk. Essa casa agora mudou tudo. E a Rabi olhou para mim assim, a minha filha do chiclete: por que o senhor está dizendo isso? O senhor está me assustando. Eu não estou assustando não, estou falando a verdade, com o dedo cruzado. Aí ela falou assim: por quê? Eu falei: filha, porque eu não quero pregar mais para ninguém se eu não conseguir pregar para você. Eu não quero que ninguém mais chore se você não chorar. Eu não vou fazer mais isso. Se você não se comprometer e não entender o que o papai está fazendo, não vale a pena. Sabe, tem duas coisas na vida de Moisés que, se eu pudesse dar uma opinião para o Espírito Santo, eu daria para ele mudar na Bíblia. Qual? Primeiro, levar Moisés na frente da cidade e dizer assim: dá uma olhada, Moisés, olha, você não vai entrar. Ô irmão, 40 anos de ministério para dizer que não vai entrar? Uma igreja de 3 milhões de crentes, todo mundo entra, só ele que não. Isso eu pedia para Jesus: muda isso, só muda esse pedacinho. Mas tem uma segunda que é pior ainda. É quando, ei, olha para mim.
Toda uma nação vai passar o Mar Vermelho. 3 milhões de pessoas. Irmão, eu sou sanguíneo, pastor de vocês também é. 3 milhões de pessoas. Se eu tô lá, a hora que aquele paredão de água, irmão, não tem dúvida que eu ia colocar o dedo assim. Eu ia colocar o dedo. Benhur, você acha que eu ia colocar o dedo assim, dar um chutinho. 3 milhões de pessoas. Os meninos olhavam para o pai e diziam: pai, dá uma olhada nesses peixes que estão passando aqui nessa parede. A parede é de água. Miriam, tão crente que ela não aguenta. Ela era penteca total. Pegou um tamborim, saiu no meio da... Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Saiu no sapatinho. Miriam não aguentou, irmão. Imagina 3 milhões de pessoas vendo aquilo. Onde estavam os filhos de Moisés? Lá na casa do sogro. Onde estava a mulher de Moisés? Lá no deserto de Midian, na casa do sogro. Irmãos, eu não quero viver mais nada sobrenatural que a minha mulher e os meus filhos não vivam comigo. Não quero que nem o mar abra sozinho. Eu não quero ser conhecido. Eu não quero pregar. Eu já virei até arroz. Vocês não estavam aqui, não sabem o que se trata. Sabe por quê? Porque não vale a pena. É impossível ter uma igreja forte com famílias fracas. O nível da tua experiência. Você quer que o seu filho chore? Chore primeiro. Você quer que teu filho ore em línguas? Ore primeiro. Você quer que o teu filho seja um profeta? Seja primeiro. Mostra o caminho para ele. Ele vai vir atrás. Depois dessa experiência que eu tive em casa, vim pregar nos Estados Unidos pela primeira vez. Eu estou falando de algo de 12 anos atrás. A Rabi vai completar 13 anos atrás. Eu vim pregar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, estava tendo uma vigília dos jovens. E pastor é assim, irmão, ele quer estar em tudo. Ele chega, fica olhando para ver o que está acontecendo. Quando não pode estar presente, está acompanhando pela internet. Eu estava ali olhando os cultos nossos acontecendo agora de manhã lá em Foz do Iguaçu. E aí eu fui na vigília dos jovens. Aí uma pessoa falou: pastor, vem aqui, dá uma palavra pra gente, já que o senhor está chegando da América, fala alguma coisa pra gente. Eu falei: irmãos, eu estou tão cansado que eu nem sei por que Deus me usa. Tão cansado que eu estou, nem sei por que Deus me usa. Aí a minha filha Rabi levantou a mão e falou assim: posso falar um negócio? Nunca tinha pego o microfone. Aí eu falei: olha lá o que você vai falar, menina. Falou, pegou o microfone, uma menina de 12 anos, e disse: irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei porque Deus usa meu pai. E se eu fosse Deus, eu também usava meu pai. Porque eu conheço meu pai. É disso que se trata. Quando aquele endemoniado gadareno vai para o barquinho de Jesus querer ser missionário, Jesus podia ter levado ele como um troféu e dizer: tá aqui, gente, ó, não preciso pregar mais, só dá uma olhada quem era esse homem, e quem quiser ser restaurado vem aqui na frente. Não tinha um que não aceitasse Jesus. Sabe o que Jesus diz? Vai para sua casa. Você quer ser missionário? O primeiro púlpito que você tem que pregar é o da sua casa. Você quer ser pregador? A tua primeira plateia é os teus filhos. Isso não é um contato, irmão, isso é uma experiência. Quando você vai sair daqui, você pegar a Bíblia para ler, quando você abrir a Bíblia, as letras vão crescer nos teus olhos. Você vai ver, o coração vai começar a queimar, e você vai dizer: eu não sabia que tinha prazer nisso. Oração para mim era só sacrifício. Eu não entendi que oração é estar com Ele, é ouvir muito mais do que falar. Tudo, digam comigo, tudo que é altamente valoroso é
proporcionalmente perigoso. Eu estou terminando. Onde há uma concentração de unção, há uma concentração de demônios. Sabe qual foi o problema de Ananias e Safira? Não foi roubar uma parte, foi ter entrado na fila de quem estava dando tudo. Você não tem problema de roubar uma parte se você não estiver na fila dos justos. Tinha passado por ali Barnabé e tinha dado tudo. Aí vem Ananias e Safira e roubam uma parte. Nessa fila não dá Ananias. Então assim, se você não quer se comprometer com o que está acontecendo aqui, sai da fila. Eu disse para você que isso não era só uma mensagem, isso é uma profecia para essa casa. Por favor, não deixe esse mover de Deus passar. Eu profetizo que a fome vai aumentar. Tommy Tenney, ele disse no seu livro Caçadores de Deus, leia esse livro, Caçadores de Deus. Tommy Tenney diz assim: Deus não vai se revelar a uma geração que não seja faminta e sedenta. Faminta e sedenta. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Vem, 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 vem. Eu não quero apenas um contato, eu quero uma experiência que me consome todos os dias. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Fique de pé. Oh, sim, tu és santo, Jesus. Sei que estás aqui. Sei que estás aqui, estás nessa palavra. Feche seus olhos. Você já em línguas nesse dia. Esse é um bom momento para você orar em línguas. Sim, 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 sim. Devolve-nos as lágrimas, Senhor. Abraça-nos, Espírito. Sim, sim. Tem alguém aqui entendendo o que eu preguei essa manhã? Se você voar, os seus filhos vão correr. Se você correr, os seus filhos vão parar. Se você parar, os seus filhos vão sentar. Se você sentar, seus filhos vão deitar. Se você deitar, os seus filhos vão dormir. E se você dormir, os seus filhos vão morrer. Não se trata de você, se trata da tua descendência. Oh, não vire as costas para o que Deus está fazendo aqui. Não vire as costas. Ei, Betsaida, abrace o que Deus está fazendo aqui. Eu quero fazer algo que Deus está me mandando fazer. Pastor Benhu, vem aqui, pastora Vivi. Por favor, eu vou fazer o que Deus está me mandando. Levante as mãos para os seus pastores agora. Isso. Libere uma palavra sobre eles. Guarda, Senhor, o Benhu e a Vivi, Jesus. Guarda o meu amigo, Jesus. Esconde ele. Esconde a Vivi, Senhor. Esconde o Arthur. Esconde o Júnior. Esconde a esposa do Júnior. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Damos uma palavra a todos os ladrões da alegria. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Declaramos que não vai faltar alegria, Senhor.
Os verdugos, os demônios especialistas em roubar a alegria estão sendo dissipados. Batam em retirada os inimigos de Deus. Ora pelo teu pastor agora, ora. Esconde essa casa, Jesus. Esconde essa família, Jesus. Eu quero fazer um convite aqui, muito rápido, porque o horário já foi embora. Volte a trazer o lenço para essa casa, porque esse é um lugar de lágrimas. Volte a trazer o lenço. Se você não quer só um contato com o Espírito Santo, você quer uma experiência, sai do seu lugar, vem aqui perto de mim, eu quero orar com você. Não precisa se preocupar que eu estou preocupado com números, eu estou preocupado com pessoas que querem uma experiência. Não é só um contato, não quero uma coisa só para uma reunião, eu quero algo para a minha vida. Isso, por favor, fique de pé, não dobre os joelhos, porque tem muita gente vindo. Sim, sim, sim. Meu Deus, é um exército. Meu Deus, tem meninos e meninas aqui, Senhor, que vão impactar esse lugar. Tem famílias inteiras que vão ser tomadas por essa unção, essa glória, essa graça, esse favor. Oh meu Deus, oh meu Deus. Oh, escute, olhe para mim um minutinho, por favor, olhe para mim um minutinho. Preciso de um voluntário, 2 voluntários. Sobe aqui, meu filho, vem aqui, meu filho. Esse aqui que está mais bonitinho vai ser o Espírito Santo, fica aqui. E esse aqui representa você, fica aqui. Ele sozinho não tem condições de ver Jesus. C.S. Lewis que ensina isso. Mas sabe qual é o papel do Espírito Santo? Espírito Santo, levanta as mãos para cá. Aqui, por trás dele. O papel do Espírito Santo é por trás dele focar uma luz em Jesus. Quando o Espírito Santo mostra Jesus, isso se torna irresistível a esse coração. Qualquer experiência que você tenha tido na sua vida não pode se comparar com o olhar, com o toque. Oh meu Deus, não pode se comparar com uma experiência com Ele. Então o Espírito Santo fica por trás dele, com a mão levantada para cá. É a luz, é a luz que foca no rosto de Jesus. Porque o propósito de Deus é que Ele, você, eu, cada dia mais seja parecido com Jesus. Então quando Ele olha no espelho, Ele não vê a miséria dele, Ele vê o rosto do Cristo. É por esse Jesus que você precisa se apaixonar. Obrigado, querido, obrigado. Pode ficar aqui, vou orar com vocês. Pode descer aqui. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Eu quero que você diga assim comigo agora. Não precisa gritar. Diga para Ele te ouvir. Diga assim: Senhor Jesus, querido Espírito Santo, que esse facho de luz mostre o teu rosto, porque eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a visão. Eu quero voltar para o propósito. Eu quero ser parecido contigo. Diga não apenas um toque. Diga não apenas um toque. Eu quero uma experiência. Isso, uma experiência. Abra sua boca e diga: eu quero uma experiência. Com os olhos fechados, eu quero que você comece a dizer coisas que geralmente a gente só diz para nossa esposa ou para nossa namorada: eu te amo, você é lindo, maravilhoso.
Conselheiro, oh, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso, vai dizendo a Ele, vai dizendo a Ele. Vamos lá, ministério de louvor, vamos lá, Júnior. Toca-nos com a Tua glória essa manhã, Senhor. Dá-nos uma experiência cristalina nesse ambiente essa manhã, Senhor. Toca-nos com a Tua glória. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Isso, adore a Ele. Mais com as mãos levantadas, diga: você está aqui, gloriosa, te adoramos. Coloque as duas mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Se você está pela primeira vez aqui esta manhã e você estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor, seja bem-vindo de volta a casa. O Pai estava com saudade de você e o teu lugar na mesa estava reservado. Se você entrou aqui esta manhã pela primeira vez e nunca entregou a sua vida a Jesus, receba Jesus agora. Receba perdão pelos seus pecados e a alegria que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento esteja abundante em você esta manhã. Você não está mais sozinho, você está no caminho e nós vamos fazer isto juntos. Se você está nos visitando pela primeira vez e não tem uma casa para frequentar, seja bem-vindo à Abba Church Marlboro. E prepare-se para viver a melhor semana do resto da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e te dê a paz. Bom domingo, boa semana, Deus te abençoe. Abraço pelo menos 5 pessoas aí antes de você ir embora. Aleluia, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.